Bom, então, hoje nós vamos tratar aqui de arrendamentos, né? Só que o foco principal, a gente vai falar de arrendamento mercantil financeiro, que é uma espécie jurídica, né? Porém, o tratamento contábil que é dado e conferido aos arrendamentos, de uma maneira geral, engloba esse arrendamento e engloba também contratos de locação. Esse tratamento está prescrito no pronunciamento técnico CPC 06, revisão 2. Então, basicamente, o que a gente tinha antes, com tanto arrendamento, de uma maneira geral, e locação, você tinha o registro da despesa com o aluguel, ou com a despesa com a contraprestação do arrendamento mercantil. Tivemos uma pequena mudança, especificamente para arrendamento mercantil financeiro, com a Lei 11.638, lá atrás, com a adoção dos FRS aqui no Brasil. E aí passou a ser contabilizado o bem, o ativo imobilizado, como se fosse, de fato, uma compra e venda a prazo, muito embora fosse um contrato de arrendamento, que é aquela história da essência sobre a forma, né? Esse exemplo é um exemplo emblemático. Então, a empresa faz um arrendamento, o contrato é de arrendamento, muito similar a uma locação, mas, na verdade, ele está usufruindo de algum benefício ali, às vezes é benefício tributário. O que ele está fazendo é uma compra financiada. Então, na contabilidade, isso era tratado como compra contabilizada, mas o contrato era um contrato de arrendamento. E aí você registrava o bem, registrava o passivo e você passava a ter a depreciação do bem e a despesa financeira do passivo, impactando o resultado. Antes você tinha só o pagamento mensal, que era a contraprestação. E essa contraprestação é que era registrada como despesa. E era uma despesa dedutível para fim de imposto de renda. Né? E aí, com a mudança, a depreciação do bem objeto para arrendamento mercantil e a despesa financeira do passivo de arrendamento não são dedutíveis. O que continua sendo dedutível é a contraprestação. Então, como as despesas não são dedutíveis, você adiciona. E a contraprestação, como não é mais despesa, é só o pagamento do passivo, aí a empresa pode excluir. E aí, com a revisão 2, por conta do IFRS 16, você teve uma ampliação aí do tratamento, desse tratamento, para todos os arrendamentos. Aí, esses arrendamentos, pela definição da norma, ele engloba os contratos de locação. Então, se a empresa alugou a sede a sua sede, antes ela registrava só a despesa mensalmente com o aluguel. Agora não, ela vai registrar um direito de uso, um ativo de direito de uso, um ativo imobilizado, vai ter um passivo do arrendamento, e aí ela vai ter a depreciação do direito de uso e a despesa financeira do passivo de arrendamento. E vai continuar tendo a contraprestação, só que não mais como despesa, apenas como pagamento do passivo. Então, para fins tributários, tudo isso é neutralizado e continua máximo. A despesa com depreciação de direito de uso de arrendamento, né? E a despesa financeira do AVP, do passivo de arrendamento, elas são indedutíveis. E a empresa pode abater da apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL a contraprestação. Só que a contraprestação não é mais contabilizada como despesa. E aí, por isso, a empresa vai poder fazer uma exclusão. E aí ela vai controlando isso na parte B. Porque caso o bem seja vendido lá na frente, você vai ter que fazer os ajustes, como a gente fez. Não tiver, na verdade, a tendência é que fique algum saldo sempre para adicionar. E, geralmente, o prazo do arrendamento tende a ser menor do que a vida útil do bem. Né? Geralmente é assim. E agora tem uma série de requisitos e regras lá do CPC 06 que tem que ser observado, né? Porque, às vezes, a depender do prazo, aí você pode não aplicar o CPC 06 por até um ano, não precisa aplicar. Aí verificar se a empresa tem intenção ou não de ficar com o bem ao final, porque aí a depreciação do direito de uso pode ser pelo prazo do contrato ou então pela vida útil do bem. Então, tem uma série de requisitos, aí a parte contábil. Né? O tributário é bastante simples. Se tiver despesa com depreciação de bem objeto, de direito de uso, de arrendamento, e despesa financeira do passivo de arrendamento, isso vai ser adicionado.
e a empresa vai poder excluir a contraprestação. Aí ela pode, a contraprestação a paga ou então a que que seria devida, né, até aquele período. Porque é para se assemelhar ao regime de competência, porque antes era assim, você tinha todo mês a despesa. Então, se você não pagasse, você registrava a despesa e registrava o passivo, e essa despesa era dedutível. Agora o passivo já é registrado. Então, você não, como não tem a despesa, né, você acaba tendo o seguinte, ou você, se pagou no mês, você deduz, e se não tiver pago, a empresa pode deduzir aquela parcela que deveria ter sido paga naquele mês, como se fosse respeitando o regime de competência. E aí mantém-se a neutralidade tributária. O efeito tributário final é igual ao que se tinha antes. Eu vou mostrar aqui que eu já tenho uma planilha. Pronto. Então, aqui é o seguinte. Nós temos a seguinte operação. Contratação de um arrendamento mercantil de uma máquina. Né? A empresa tem intenção de ficar com esse bem no final. Né? Então, aqui o valor contratado foi 1,5 milhão, o arrendamento é 60 meses, 5 anos. O valor de cada contraprestação é 25 mil, são 60 contraprestações de 25, o vencimento é ao final de cada mês. O valor presente das contraprestações mais o valor residual dá 1.200. E esse valor residual é o valor que a empresa acaba pagando ao final para ficar com o bem. Ele já está embutido nas parcelas, tá? E o valor presente dá 1.200. Aí a taxa de juros que traz 60 pagamentos de 25 ao valor presente de 1.200, 1.200.000, é essa daqui, 0,76286. Aí aqui, como eu faço sempre, o valor presente está aqui, tá? Certo? Tabelinha aqui. Aí, como eu disse, a entidade possui a intenção de, ao término do contrato, adquirir a máquina. Aí ela já contabiliza, considerando a vida útil da máquina. Ela vai contabilizar a realização do direito de uso em função disso. Então, ela vai ter aqui 10 anos, o valor residual é 300 mil. E aí, o seguinte, quanto é de depreciação mensal? Aí ela vai ter, olha aqui, o valor dela é 1.200, menos 300, valor residual, o valor depreciável é 900. Então, 900, quando eu pego aqui, ó, aqui, ó, 1.200 menos 300, aí dividido por 10 e dividido por 12 para dar mensal, né? Certo? Então, isso aqui é contábil, né? Pronto, está feito aqui. Aí, o que é que acontece? Aí eu vou fazer a contabilização aqui da aquisição. Aí eu tenho aqui, olha, eu vou contabilizar o passivo de arrendamento, em contrapartida ao direito de uso, que isso vai estar lá no imobilizado, eu coloquei até uma observação aqui, conta do imobilizado, e a débito de juros apropriar, que é redutora de passivo de arrendamento, certo? Então, essa é a contabilização inicial. Certo? E aqui, pronto, aí ele fez isso. Então, no arrendamento, ele vai ter a cada mês o pagamento. A gente viu isso, né? Vai pagar a cada mês 25. Então, aqui, ó, vou ter o primeiro lançamento aqui, olha, saindo aqui, tá certo? De disponibilidades, e ele fazendo o primeiro pagamento, os 25 mil. Isso ao final do mês. Aí também, ao final do mês, eu vou fazer a contabilização da depreciação e da despesa financeira. A depreciação eu já tenho, que está fácil, né? São esses 7.500. Eu vou registrar o valor contábil mesmo. Aí é o seguinte, porque a depreciação não vou nem me preocupar, não tem aqueles ajustes outros. Por quê? Porque a depreciação, como eu falei no início, a depreciação desse direito de uso, ela é indedutível. Então, não interessa quanto a empresa contabilize, quanto ela coloque aí, ela não vai poder aproveitar, não vai poder deduzir. Então, o valor que for registrado como despesa, necessariamente vai ter que ser adicionado. Então, é uma preocupação a menos. Então, se tem depreciação de direito de uso, tem que adicionar.
Não tem nada de complementar a depreciação, fazer aquilo, não. É indedutível, certo? Bom, e aqui ele vai ter o registro da despesa financeira. Eu também coloquei aqui a curva de juros aqui, ó, do passivo de arrendamento está aqui, ó. Os encargos estão aqui. Então é mensal. Estou fazendo mensal aqui. Vou pegar aqui, ó. Aí eu baixo de juros apropriados, tá vendo? Pronto, fiz esse lançamento. E para o restante do período aqui, né, se eu for fazer, considerando que eu só tenho isso mês a mês, vai se repetir, né? Eu vou ter o pagamento, tá vendo? Da contraprestação. Tanto isso é uma repetição que isso é muito fácil de ser parametrizável, entendeu? Você tem um contrato desse tipo e o sistema automaticamente faz esses lançamentos. E aí você no sistema pode dizer, olha, essa despesa com depreciação ela é indedutível. Aí o sistema automaticamente faz uma adição. E a despesa com financiamento ela é indedutível, a despesa financeira, né? O que é dedutível? É a contraprestação. Então aí ele vai poder fazer a exclusão. Ele pega o código de contraprestação e exclui. Então isso é tranquilo. Então aqui, ó, eu tenho, ao longo dos meses, como eu disse, eu vou repetir. A depreciação vai ser a mesma, a despesa financeira vai mudar, porque eu tenho sempre o ajuste, porque eu tenho o pagamento, né? E eu estou fazendo a reversão do ajuste a valor presente, tá? Então, basicamente é isso, a contabilização é só essa. Aí o que é que acontece? No balanço, eu teria isso, eu teria aqui, ó, no imobilizado, ativo de direito de uso e depreciação acumulada. Aí eu iria, no ano dá 90 mil, o valor contábil, e aqui, passivo também, a parte da dívida, né? Certo? O passivo. Então, eu estou fazendo trimestral aqui, tá? Agora, aí eu trago aqui, ó, só para mostrar o efeito a vocês, supondo que ele vai ficar até o final com esse bem. Então, o que é que acontece? Ele vai depreciando, aqui está anual, tá? Eu até deixei em vermelho. Aqui está trimestral, aqui está anual, tá? Então, eu vou fazer na depreciação anual, ó. Tá certo? Quando ele chegar aqui, eu tenho 450, né? Aqui é o término do contrato. Término do arrendamento. Você pode ver que o passivo, olha, ele vai, quando chega aqui em 32 de X5, ele acaba. A última contraprestação é em dezembro. Aí ele finalizou. Só que o contrato foi encerrado, mas o contrato foi quitado, mas o bem continua de patrimônio, o direito de uso. Está aqui, ó. E ele ainda tem 750 de valor contábil. É isso. Então, esse valor aqui, olha, quando eu chegar no último ano, eu vou ter depreciação de 900. E vou ter o valor residual de 300. Aí aqui não tem subconta, não tem nada. Funciona desse jeito mesmo, tá certo? É dessa forma. Por quê? Porque o controle do arrendamento, ele é bem direto, é bem simples. Você não tem subconta e toda depreciação ela é indedutível, assim como a despesa financeira. O que vai poder ser deduzido é a contraprestação. Então, não tem o que fazer. Precisa de controles, tá certo? Extraordinários. Então, aqui, olha, aqui é o balanço. Se eu for puxar a DRE, eu vou puxar a DRE aqui dos 4 trimestres, tá? Que a gente tem lá. Então, eu coloquei o lucro bruto de 200 mil, está igual, que é para a gente ver que não tem efeito. Aí eu vou ter a depreciação, ó. Eu peguei a depreciação que está lá na conta, aqui, ó, que é trimestral. Tá? Aqui, ó, na conta, tá? Do mesmo modo, a despesa financeira também está lá registrada na conta. E aí achei o LAI, 150. Só que o que foi que eu disse? Depreciação é indedutível e despesa financeira é indedutível. Faça as adições. Simples assim.
E o que é que eu posso deduzir? A contraprestação. Aí, quanto foi de contraprestação no trimestre? 75 mil. 3 de 25. E aí chega o lucro real. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir uma conta de parte B para controlar tanto a diferença da despesa, as adições, quanto a exclusão da contraprestação. Certo? Aí pronto. A despesa eu jogo aqui, olha, é crédito lá em cima, porque é adição, e débito aqui. E aqui eu tenho um crédito, porque eu tenho um débito lá na parte A, que é uma exclusão. Então, fiquei, olha, eu deduzi mais aqui em relação ao contábil, 25.401. Isso se repete para os outros meses. Repetição. Tá? Repetição mesmo. De despesa, o que eu reconheço, eu adiciono e excluo a contraprestação. Daí eu vou ajustando aqui na parte B. Tá? Se eu fizesse uma apuração até o final, pegaria isso aqui, ó. Deixa eu ver até onde eu coloquei. Pronto, eu coloquei aqui até o final da vida útil do bem, tá? A DRE, como é que seria com a apuração fiscal. Deixa eu ver se eu fiz. Então, como é que seria? Eu teria aqui, ó. Coloquei aqui é anual, tá? Eu coloquei 200 aqui por trimestre e multipliquei por 4, tá? Então, eu vou ter a depreciação anual e a despesa financeira anual. Tem esse resultado. Aí eu vou adicionar a depreciação, adicionar a despesa financeira e excluir a contraprestação, que é de 300, dá 75 por trimestre, 4 trimestres dá 300. Botei aqui esse resultado, 300. Tá? Desculpe, 500, que é basicamente o seguinte, é o lucro menos a contraprestação, esse lucro bruto, né? Porque não tem outras coisas. Para simplificar, e eu vou fazendo isso. Olha. Então, aqui, na parte B, ele vai aumentando. Ó. Quando chegar aqui nesse ponto, veja, esse ano aqui olha, é o ano 5. Certo? É o ano em que termina o contrato. O contrato de arrendamento ele é quitado. Mas o direito de uso, o bem, fica com a empresa. Né? Então, veja que a partir do ano 6, ó, você só tem depreciação. Você não tem mais despesa financeira, porque a despesa vai até o prazo, o tempo final aí do contrato. Então, nesse ano aqui, olha, vejam só, quanto é que ele vai ter em parte B? Olha? 750. Ele deduziu do arrendamento, tá certo? A mais do que tem deduzido na contabilidade, 750 mil. Ó. Vou pegar aqui, ó. Se eu pegar o balanço aqui, olha, em X5, quanto é que é o valor contábil? 750. Isso foi o que nós tivemos na contabilidade, tá certo? Nós tivemos de dedução, tá? 450 via depreciação e a despesa financeira. Então, na contabilidade está mostrando quanto? Quanto ainda você vai realizar do ativo. Quanto você vai realizar. Então, confrontando o que você pagou em contraprestação até lá, e deduziu, e o que você teve de depreciação e despesa financeira, o líquido que você deduziu aí, tá certo? É justamente o valor contábil lá, isso considerando o final do contrato. É o valor contábil do ativo. Então, qualquer depreciação do ativo, ou qualquer realização do valor, se for vendido, se for baixado daquele ativo, ele vai ter que adicionar esses 750, assim como teria em qualquer período, certo? Ele teria que adicionar esse valor que está aqui. Mas fica muito contundente quando você chega no prazo em que você terminou o contrato. Quando acontece isso, você já aproveitou tudo para fins fiscais. Então, geralmente, quando conclui o contrato, você tem valores para adicionar. Porque você aproveitou, porque a dedução no total, quanto é a dedução fiscal? É o valor do contrato, é 1.500.000. Só que, contabilmente, esse 1.500.000 ele é distribuído ao longo do tempo
conforme a vida útil do direito de uso, que aí é pela depreciação, e conforme a despesa financeira, que segue o prazo do contrato. Então, você tem uma parcela, basicamente é a parcela relacionada à depreciação, que ela tem o efeito no resultado, tem esse efeito postergado. Porque se o prazo de vida útil do ativo é maior do que o contrato, você vai ter uma parcela que vai ser deduzida em mais tempo. Mas, para fins fiscais, você deduz pela contraprestação. Então, a tendência é que, sendo o prazo do contrato menor do que a vida útil do bem, você vai deduzir todo o contrato, tudo que tem direito a deduzir antes, e essa depreciação, por isso que eu disse, a depreciação sempre vai ser adicionada. E agora, olha, eu tenho 750, tá vendo aqui? Se eu for até o final, ó, só estou baixando a depreciação. Tá vendo quanto é que dá? 450. Que é o que faltava depreciar. Por quê? Porque vai ficar um saldo de 300 porque tem um valor residual de 300. Esse saldo só vai baixar, você só vai adicionar aqui, ó, quando o ativo for vendido ou então ele for baixado, porque está com algum problema. Não... Tá certo? Então, você vai fazendo esse controle e o saldo que ficar aqui, basicamente, depois do... Isso aqui é certo. Depois que você aproveitou tudo, fechou o prazo do contrato, tá? Isso quando a vida útil do bem é maior do que o prazo do contrato, aí você vai ter como eu disse, valores para adicionar no futuro. Então, a preocupação que a gente tem, ela é bem reduzida em relação ao que a gente já viu até agora. Né? Porque aqui é automático. Adiciona a depreciação do direito de uso, adiciona a despesa financeira do passivo de arrendamento e exclui as contraprestações. E vai guardando isso da parte B. Quando o bem for baixado, tá certo? Aí o valor que tiver na parte B vai ter que ser adicionado. É isso, é simples assim. Aí eu coloquei até uma observação. Este valor representa... Cadê? Este valor representa a parcela deduzida via contraprestação, mas que ainda não foi realizada contabilmente. Na verdade, trata-se do valor residual do ativo. Assim, quando da venda ou baixa desse ativo, este valor deverá ser adicionado. É a mesma justificativa que você tem para adicionar quando você tem a depreciação, porque a depreciação é uma forma de realização do ativo. Então, veja só, não tem muita... Assim, aqui do arrendamento, você tem é um tratamento que ele é bastante direto, ele não tem muita dificuldade, né? Por isso que você tem que entender esse aspecto das diferenças temporárias, que aí, o mais difícil é isso. Mas isso é de tudo, né? Isso é da apuração do imposto de renda de uma maneira geral, né? Do lucro real. Que é você trabalhar com essas diferenças temporárias. Então é isso. Não tem... Aqui é bastante direto, como eu falei. Olha, só voltando aqui, ó, tá vendo? Ao final do 10º ano aqui na DRE, quanto é que ele vai ter de depreciação, se ele ficar com bem até o final? 900, ó. Quanto ele tem de despesa financeira? 300, que é o ajuste ao valor presente. Os dois vai dar quanto? 1.200, que é o valor depreciável, né? Eu tenho 300, que ainda eu vou... aliás, de 1.500.000, se eu pegar 1.500.000 aqui, ó, do contrato, eu tenho 1.500.000. Certo? 1.500.000. Eu vou ter valor depreciável, valor residual, 300. Encargos financeiros, 300. Certo? Então, esses 1.500 aqui, olha, é o somatório disso, tá certo?
ao contrato. Quanto ele vai deduzir para fins fiscais? 1.500. Ele vai deduzir via contraprestação. Então, ao final do 5º ano, ele já aproveitou tudo, que ele deduz 300 a cada ano. Só que ele tem uma parcela do valor depreciável, nesse período aqui, ó, a partir do 6º ano, tem 450 aqui, ó, que vai ser ainda realizada via depreciação, e tem 300 que vai ser realizado quando o bem for baixado ou vendido, que é o valor residual. E tem encargos financeiros de 300, que eles vão ser reconhecidos no resultado até o 5º ano, que é o termo do termo final do contrato de arrendamento. Então, eu tenho esse descasamento temporal. Mas, para fins fiscais, ele vai abater as contraprestações. Então, o valor que vai impactar a contabilidade, em algum momento, né, depois de você ter o reconhecimento da despesa financeira e depois da realização do ativo, vai ser 1.500.000. Quanto você vai deduzir contabilmente? Fiscalmente, 1.500.000. Só que fiscalmente você vai deduzir pelas contraprestações, aí vai seguir basicamente o prazo do contrato, e na contabilidade você vai ter a dedução desse valor impactando o resultado via despesa financeira e uma parte sendo realizada conforme a depreciação do direito de uso e a alienação ou baixa dele lá na frente. Então, você tem esse descasamento temporal. Mas, no final, o que vai impactar tanto o resultado contábil quanto o resultado fiscal vai ser o total de 1.500.000.